De volta com o nosso Dia a Dia Rural aqui no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Conversa franca, assuntos que interessam a você com nossos convidados especiais. Conversa franca de hoje é com Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado e professor. Vamos falar sobre legislação ambiental. Assetti, obrigado pela presença aqui. Imagina, bom dia, Otávio. Rural. Olha, o assunto é polêmico, a gente estava durante o intervalo até conversando, vamos tratar de algumas questões, mas eu queria começar com justamente a questão polêmica com relação ao desenvolvimento e ao meio ambiente. Perfeito. Eu acho que nós chegamos no que se diz numa esquina de trombada. Divisor de águas. Divisor de águas. Por quê? O que foi feito até hoje não se deu conta, foi feito a revelia, os estragos para o meio ambiente estão aí, quer dizer, hoje você tem que ter desenvolvimento sustentável dentro de um outro parâmetro. Agora é preciso encontrar um meio termo. É verdade. Você tem situações onde você não consegue andar com um rodoanel porque vai passar numa área indígena. Você não consegue andar com a duplicação para baixo de Florianópolis porque tem uma área indígena. Você não consegue viabilizar uma hidrovia no estado do Mato Grosso porque o dano ambiental vai ser grande. Tem que ter um parâmetro. O risco sempre existe em qualquer atividade. Queria um pouquinho de você, do seu ponto de vista sobre isso. Otávio, esse posicionamento seu é muito interessante e é exatamente a visão que a sociedade tem hoje. Tanto é que o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Estadual, não só de São Paulo, mas todos os estados têm um conselho, eles estão preocupados exatamente com isso, né? E hoje o desenvolvimento sustentável, ele tem que ocorrer não só na área ambiental, mas também na questão social e econômica, porque senão não existe desenvolvimento sustentável. Você tem tripartite, é um alicerce com três pontos aí que você tem que respeitar. Não é só o ambiental para ter o desenvolvimento sustentável. Você precisa ter também o desenvolvimento econômico e social e o ambiental para conseguir o desenvolvimento sustentável. Esses entraves, eles são realmente o divisor de águas atualmente e é a preocupação tanto da empresa pública quanto da empresa privada. Eu acho que, do ponto de vista de legislação, hoje, nós temos uma legislação bem rígida e bem específica que dá para cobrar responsabilidade, sim, e dá para que as pessoas tenham a obrigação de fazer certo. Com certeza. Olha, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é 6938/81, ela deixa muito claro quem é poluidor. Poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por dano ao meio ambiente. Ou seja, tanto uma empresa quanto uma prefeitura, tanto a empresa quanto o Estado, pode ser responsabilizado. Ou seja, quem jogou o resto de processamento químico lá no Rio dos Sinos, recentemente matando aqueles milhões de peixes, e quem corta uma árvore ou quem joga a embalagem de agrotóxico na natureza sem fazer o processo de reciclagem normal, tudo isso é crime ambiental. Perfeito. Dano ambiental que tem que ser reparado. E a responsabilidade é administrativa, criminal e civil. Como é que é do ponto de vista administrativo, criminal e civil, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica? Otávio, nós temos que fazer uma distinção, e aí é importante, essa pergunta foi muito bacana. A responsabilização administrativa é aquela que vai envolver exclusivamente o poluidor e o agente ambiental. Tá? O agente estadual, não tem fórum, não tem promotor, não tem juiz nesse momento. Quer dizer, o órgão fiscalizador, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, por exemplo, vai acionar uma empresa porque ela jogou resíduos no rio a céu aberto. Aqui em São Paulo seria a CETESB, né? Sem passar por fórum, né? Isso. Então essa responsabilização administrativa, que é como nós chamamos, você aplica multa. E pode interditar a área. E essa multa, ela varia de R$50 a 50 milhões de reais. E ela é calculada basicamente da seguinte forma: a condição financeira da empresa, do infrator, se ele suporta aquele valor, né? Os antecedentes, se ele já teve algum problema ambiental, né? E o tamanho, o quantum, né, que nós falamos, o tamanho desse dano, tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública. Funciona como na responsabilidade jurídica. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, se você tem agravantes, isso. Se você não tem, você é réu primário, senão você vai criando agravantes. Exatamente. Na questão administrativa, basicamente é isso. Na criminal e na civil, que daí nós já estamos envolvendo fórum, então o crime, existe uma responsabilização que pode levar em multa e punições como reparação de áreas degradadas, prestação de serviço a comunidades,
preso, dificilmente uma pessoa vai preso exclusivamente pelo crime ambiental, mas existem possibilidades de ser agregado outros tipos de crime, e aí a situação vai ficando mais crítica. Agora, de qualquer forma, o prejuízo financeiro é grande quando se trata de crime ou dano ao meio ambiente. Boa. É interessante isso, porque a maioria do empresário, ele pensa no crime ambiental, primeiramente no bolso, mas ele não traz a consequência para a marca da empresa. Então, quando a empresa tem um dano ambiental, a marca dele fica abalada no mercado. Principalmente se ela for uma empresa de médio e grande porte. E às vezes é incalculável colocar a extensão disso, entendeu, Otávio? Isso é interessante de se colocar, até para o empresário lembrar sempre disso. Então, a gestão ambiental, o preventivo é muito mais barato. E ele tem que pensar também nos novos conceitos incutidos aí na mente das pessoas, Perfeito. Com uma forma de vida nova, um sistema de vida novo, uma preocupação com o meio ambiente. Quer dizer, borrar a marca da sua empresa com um dano ambiental é praticamente condená-la à extinção, porque o consumidor não vai comprar aquele produto. Dificilmente. E isso já está comprovado, né? Quem tem a preocupação ambiental, estou falando agora de consumidor, quem tem a preocupação ambiental é exatamente a classe C, B e A. E são os que consomem esses produtos das empresas de médio e grande porte, né? E, fatalmente, em curto tempo, as empresas de pequeno porte também vão estar entrando nesse nicho, né? Se já não estão. Então, o que ocorre? Quanto mais preocupação ambiental você tiver, maior vai ser seu lucro, porque a sua marca, ela vai estar agregada a uma responsabilidade não só ambiental, como um desenvolvimento sustentável. A Sete, não dá para dizer, eu não sabia que... Impossível. Hoje em dia não tem mais essa desculpa. Impossível. Todos os canais de televisão falam disso, todas as emissoras de rádio, todos os jornais. É impossível você falar que você não sabia que precisava preservar o meio ambiente. Todas as cidades têm um trabalho de educação ambiental. Quer dizer, o empresário, para ele poder funcionar, para ele poder trabalhar, ele precisa de licença. Então não tem como, né, Otávio? Falar em licença, essas licenças ambientais, como é que funciona? Olha, as licenças ambientais, ela existe basicamente para tudo. Tudo que você vai fazer, você precisa de licença. Você vai suprimir uma área, você precisa fazer um corte de vegetação numa área, você precisa tirar licença. Quer dizer, tudo é possível. É possível, é possível. Aquilo que vai gerar uma degradação ambiental, você pode fazer compensações. Olha, eu corto aqui, mas eu compenso ali. Você tem como fazer isso no agente ambiental. O importante é você ter boa fé para com o agente ambiental, de mostrar com clareza o que você vai fazer. E a segunda coisa, sempre fazer o licenciamento antes de fazer o ato. Porque depois... Isso, nesse ponto que eu queria tocar. Porque o hábito antigo era aquele, eu vou fazer, porque depois vem uma multa pequenininha e eu não estou nem aí, eu não vou ser preso, aquela coisa. Exatamente. E, então eu vou devastar a área, quando chegarem aqui já está devastada. Hoje não. Hoje com a lei você interdita áreas, você interdita obras. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Para tudo. E você, além de interditar, corre o risco, Otávio, de você ser obrigado a recompor aquilo. E aí fica muito mais caro, né? É uma situação complicadíssima. Muitas vezes você não tem como recompor aquilo tal qual original. Então, antes de você fazer qualquer ato, é bom você ir atrás e buscar uma licença. Quem as pessoas devem procurar? O órgão ambiental na sua região? O órgão ambiental, estado? sempre. O órgão ambiental do estado, do município, para tirar as informações. O órgão ambiental, eu sempre digo para os meus alunos, Otávio, o órgão ambiental é um parceiro. E muitos empresários, tanto da agroindústria quanto da cidade de uma forma geral, ele acha que não, que a pessoa que trabalha no meio ambiente é o inimigo. E não é. Ele está ali para defender o bem público, que é o meio ambiente. O meio ambiente é de todos nós. Nós somos um pouco dono daquilo, né? Um condomínio, na verdade, né? E aí funciona também para outorga de água e supressão de vegetação. Exatamente. E outras. Isso é só um exemplo que a gente pode citar aqui, né? A outorga de água, você tem que ter a licença para qualquer tipo de captação. Poço artesiano precisa de licença, muita gente não sabe. Você vai captar água no rio, você precisa de licença. E isso é importante, porque está vindo aí a cobrança pelo uso da água. Sim. Né? E isso vai gerar um outro caos aqui na nossa região, principalmente no Sudeste. Por quê? Porque nós temos, e é sabido, que nós temos pouca água. Né? Os comitês de bacia hidrográfica estão aí para isso, para dividir o pouco que existe para todo mundo. Né? Por que na Amazônia não tem tantos comitês de bacia hidrográfica? Ainda. Exatamente. Né? Ainda. Tem muita água. Então, a cobrança está aí, batendo as nossas portas. E quem não tiver gestão ambiental hídrica,
vai ter problema. Ok, guardou então você que está nos assistindo. Vai mexer, vai fazer qualquer coisa, vai abrir uma área, precisa abrir, tem necessidade de utilização da água, procure o órgão ambiental para saber como é que você faz direitinho. Tem jeito sim, você pode fazer compensações, é muito melhor do que sofrer a punição, sofrer a interdição ou até o dano moral que pode ser muito maior para a sua marca. A 7, vou fazer um rápido intervalo, nós continuamos com o assunto depois aqui no nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já. Leilão Terra Brasil 2. 50 lotes de animais quarto de milho e peixe horse das linhagens de vaquejada, velocidade e trabalho. Leilão Terra Brasil 2. Dia 25 de novembro, sábado, a partir das 14 horas. Cadastro na Ocati Leilões, 0 operadora 14 3732 5080. Leilão Terra Brasil 2. Dia 25 de novembro, sábado, a partir das 14 horas. Transmissão Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Apenas R$ 99,00 por 12 revistas em seu endereço ao longo de um ano. E a revista é a DBO, cheia de reportagens detalhadas sobre nutrição animal, reprodução e melhoramento genético, sanidade, manejo e tudo o que interessa a quem se dedica à pecuária de corte. Quem é assinante, recomenda. Assine você também. Ligue 0800 11 0618 ou assine pela internet www.portaldbo.com.br. Você está assistindo Dia a Dia Rural. Beleza, originalidade, facilidade no manejo e na apresentação. Conheça a mais moderna linha de cabrestos para cavalos e carneiros. Diversas opções de modelos, tamanhos e cores. Cabrestos Troféu, resistentes e irresistíveis. www.cabrestostropel.com.br. A VPJ Pecuária traz para você a melhor genética Dorper do mundo. Dia 24 de novembro, sexta-feira, às 20 horas. Primeiro leilão VPJ Dorper Indoor, direto do Red Eventos em Jaguariúna, São Paulo. 40 fêmeas Dorper e White Dorper importadas. Venha para o Dorper, o melhor negócio da pecuária ovina da atualidade. Transmissão Canal Terra Viva. Dia 24 de novembro, sexta-feira, às 20 horas. De volta com o nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Esse é o nosso Conversa Franca hoje com o Luiz Carlos Asset Júnior, advogado e professor. Estamos falando sobre legislação ambiental. Asset, questão de sistemas de gestão ambiental. Nós temos aí polêmicas e mais polêmicas com relação à rastreabilidade, à exigência pela rastreabilidade e conflitos. Por exemplo, hoje mesmo nós demos uma notícia de uma vacina para suínos que foi vetada pela CTN-Bio e por um voto, se eu não me engano. E há toda uma polêmica em se querer trocar alguns integrantes da comissão porque eles são radicais demais e não permitem ser... Como é que você vê essa questão de novo no... Divisor de águas. No divisor de água ou na esquina do conflito, da trombada. É o que eu falo sempre. A questão toda se resume a rastreabilidade e pesquisa científica. Você precisa rastrear sempre o que você faz para você demonstrar no futuro para o seu consumidor e para o próprio agente ambiental a forma como você trabalha, o modus operandi, como nós dizemos, né? Como você opera aquilo. E a pesquisa, por quê? Porque se eu uso o produto X ou Y, amanhã isso vem a comprovar que eu tive um problema e que isso gerou um problema, até onde eu estou isento, até onde eu não estou isento. Então, essas discussões, não só na CTN-Bio, mas em todos os conselhos, são muito produtivos. E o profissional que trabalha com o meio ambiente, ele tem que ter essa visão, que sistema de gestão ambiental é minimizar sempre, reutilizar, mas também rastrear e pesquisa científica. Ele tem que estar atento a todos os detalhes, porque a diferença, um detalhe faz sempre a diferença. Tá? E num produto desse, que está sendo lançado no mercado, você não sabe exatamente até onde você vai ter lucro ou você não vai. Vamos dar um exemplo aqui, que é exatamente a soja. Falou-se muito de soja transgênica. Por que todo mundo não entrou de cabeça na soja transgênica?
Quem entrou, será que teve tanto lucro? Não teve? Não sou especialista, mas vamos pensar. Não, mas hoje quem ficou na soja orgânica acaba tendo até um lucro maior. Exatamente. Pela procura, criou um produto alternativo. Exatamente. Então é isso que tem que ser feito. Tem que se raciocinar. Em cima de cada item desse tem que pensar, tem que buscar informação e tem que sempre pensar. Rastreabilidade sempre no teu produto. Você tendo rastreabilidade e pesquisa científica, você não erra. E é por isso, esses debates são muito proveitosos para a sociedade. Você me fez pensar aqui numa questão. Na verdade, a defesa pelo meio ambiente vai ser sempre maior, ou seja, o cuidado em otorgar alguma coisa ou em licenciar, né? Quer dizer, ele vai ser sempre maior do que o que visa avançar. Perfeito. A questão é como se você estivesse, por exemplo, tratando dentro da legislação do menor. Isso. Indúbio para o ambiente, indúbio para as sociedades, né? Nós estamos, como eu sempre falo, o meio ambiente é um grande condomínio. Nós todos somos meio sócios. Usuários dele. Exatamente. Então, o princípio da equidade, que é a igualdade para todos, tem que ser o primeiro princípio, é o princípio basilar. Eu não posso mais que você, eu não posso mais que os nossos amigos que estão nos assistindo. Nós somos todos iguais. Então, aquela situação que existia 20, 40 anos atrás, de dizer assim, olha, eu sou dono daquilo que está dentro da minha cerca, aqui passa um rio, eu sou dono do rio. Você não é dono do rio. Você não é dono da mata. Você é usuário do rio naquele pedaço. Exatamente. Quer dizer, quanto mais você pensa em prol do meio ambiente, mais você agrega valor ao teu próprio produto. É a questão quer dizer, na questão dos recursos hídricos é isso, é zelar pela água que está passando pela tua propriedade. Perfeito. Porque ela vai passar aqui, e se você poluir aqui... Perfeito. O rio continua. Perfeito. É exatamente isso. E esse tem que ser o raciocínio. Porque alguém pode poluir no percurso anterior, ou seja, antes. Sim. Então, você trabalhando dessa forma, você minimiza, inclusive, a questão da cobrança do uso da água que vai vir. Vai ser exatamente isso. Quanto menos você utilizar, quanto menos você poluir, menor vai ser o valor a ser cobrado. O risco de inflação e de provocar um acidente é comum a todos. Quem é que te garante quando você está andando numa estrada de pista simples? Por que é que você continua na sua pista? Por que você não vai para a pista de lá em sentido contrário para bater de frente? Exatamente. É o risco. É o risco, exatamente. É que as pessoas, quando se trata de meio ambiente, às vezes esquecem, né? Elas negligenciam muito, eu vejo. Eu vou fazer aqui mesmo, que se dane. Quem está aí para baixo, que não tá... Eu já vi esse tipo de coisa, inclusive. É perfeitamente, totalmente condenável, né, Sede? Do ponto de vista de resíduos de agrotóxicos, nós sempre trabalhamos aqui e trabalhamos com campanhas. O Brasil é recordista na reciclagem e retorno das embalagens de defensivos agrícolas, mas ainda há muito por fazer. Porque nós tivemos agora mesmo um caso de contaminação nessa semana que nós noticiamos aqui, justamente pelo uso errado e o destino errado. Mais do que o meio ambiente, vamos falar do bolso. As multas são severas e pesadíssimas para quem não dá o destino final adequado à embalagem de defensivos agrícolas. Existe, além da multa, é bom tocar nesse assunto, viu, Otávio? Além da multa, existe a responsabilização, inclusive criminal, para o profissional. Se a receita for errada, para quem comercializou, então tem que ter... A cadeia toda é responsável. Exatamente, tem que ter um trabalho, porque não é só o produtor. Porque o produtor fica numa situação que ele está lá no fim da linha e aparentemente parece que é ele que tem que ser responsabilizado. Ele é o grande vilão. Exatamente. Fica como o grande vilão. E não é, nós temos que pegar a cadeia toda. E esse trabalho, até eu quero deixar aqui um relato que eu acompanho o Terra Viva e vejo o trabalho que vocês fizeram nessa questão de defensivos e retorno de embalagem. Nós temos que fazer um trabalho de educação ambiental dia a dia, pontual. Por quê? Porque o grande problema hoje no meio rural é a embalagem de agrotóxicos. A maioria dos agricultores, principalmente os pequenos, eles não sabem que tem que devolver a embalagem exatamente do comerciante de que ele comprou. Isso. Ele tem que devolver, é lá que ele tem que devolver. O problema dele é, a hora que ele usa, ele faz a tríplice lavagem e devolve aonde ele comprou. Aí nós vamos passar por um outro problema. A maioria dos comércios, né, de agrotóxicos estão dentro de bairros, de cidades, de locais que não têm, às vezes, a estrutura, até a própria prefeitura não tem aquela estrutura. Então nós vamos fazer essa cadeia ao inverso. Nós vamos fazer uma gestão reversa da ambiental. Na verdade, a gente chega no ponto da responsabilidade e da corresponsabilidade. Perfeito. E aí você envolve todos. Exatamente. Né? Na hora do transporte, na hora que você está utilizando no arrendamento de uma terra, o passivo ambiental que isso tem. Né? Essa questão toda também
está coberta e protegida. Com certeza. E essa questão do passivo ambiental, no arrendamento principalmente, porque é comum no meio rural um agricultor arrendar uma terra próxima para ampliar a sua lavoura. Mas será que lá não existe nenhum passivo, nenhum dano ambiental, nenhum agrotóxico foi jogado de forma errada ou numa quantidade errada que gerou ali uma contaminação? Qual deve ser o procedimento dele? Como é que ele deve fazer essa? Olha, o procedimento correto, veja bem, o que nós deveríamos tomar no Brasil todo antes de você entrar numa área, seja urbana, seja rural, nós temos que investigar o solo, o subsolo e o lençol freático para saber se existe algum tipo de contaminante naquele local. Tá. O correto seria isso, mas isso custa caro, Otávio. Tá? E nós não temos uma condição financeira no Brasil para que todos façam isso. Mas o correto é isso, e a gente tende no futuro a que isso venha a acontecer. Uma empresa hoje, em qualquer cidade, para ela ser desativada, ela precisa fazer a investigação do seu passivo, para ela poder ser desativada. Isso vai acabar acontecendo no meio rural. Também. Então é bom que o agricultor já saiba disso. Entendeu? Porque às vezes no caso do arrendamento, você citou, você arrenda uma terra, utiliza e depois devolve essa terra degradada, né? Por Exatamente. exemplo, é isso? Exatamente. Você tem responsabilidade. Com certeza. Você encontrou assim. Com certeza. E não só quem arrendou, mas o proprietário também. Por quê? Porque ele acabou ganhando dinheiro em cima daquela degradação. Então ocorre uma corresponsabilidade, né? Que seria aí o poluidor direto, poluidor indireto, até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Ou seja, prejuízo para todo mundo, né? Ou seja, estamos apenas começando. É exatamente isso. E começando numa longa estrada, porque na verdade nunca se pensou direito nisso, né? Se você for olhar, nós temos um modelo de civilização, de crescimento industrial e econômico, montado em cima de um combustível fóssil, É verdade. finito. Não é isso? Verdade. E que o lobby trabalhou durante aí décadas e séculos, e ele vem sendo utilizado, e hoje se pensa num novo modelo de energia. É verdade, Otávio. Mas não é só isso. Eu acho que a nossa sociedade está calcada em cima de extração de recursos naturais, seja de forma direta ou indireta. Você pode ver as casas nossas, como é que é o alicerce? É areia, é cimento? É cimento. Quer dizer, pedra. nós estamos trabalhando desde... A estrada que você anda está em cima de Não pedra. tem jeito. De A asfalto, plantação petróleo, precisa de calcário, de força. Quer dizer, nós estamos desde a antiguidade trabalhando em cima de extração de recursos. Nós utilizamos os recursos de uma forma, muitas vezes, sem qualquer responsabilidade. Então, esse trabalho de raciocínio, esse trabalho de parar para pensar tem que ser feito. E é trabalho de formiguinha, né? Exatamente. É educação. Porque você tem que formar os seus filhos, as pessoas que trabalham com você, você tem que ter essa consciência na hora que você vai jogar um resto de plástico no meio ambiente, na hora que você vai jogar uma lata, um pneu velho, nada disso. A reciclagem hoje é fundamental e importantíssima. Ela faz parte do novo modelo de vida. E nós temos que trabalhar as crianças, né? Nós temos que trabalhar as crianças, porque eu sempre digo para os meus alunos, nós não temos mais jeito, as crianças é que vão ter jeito de resolver esse mundo. Mas eu acho que eles têm, eu olho para os meus filhos, eu acho que eles têm. Os jovens vêm vindo com um outro conceito, com uma outra cabeça. Com certeza. A não ser alguns degringolados, desmiolados, sempre tem. Faz parte aí do mix da sociedade. Mas eu acho que eles vêm com um novo conceito e por um mundo melhor. Ou pelo menos para cuidar para que esse não exploda de uma vez. Com certeza. Né? Acete, queria agradecer a sua presença aqui. Quero que você deixe o endereço eletrônico e um telefone para quem quiser mais informações. Olha, o endereço eletrônico nosso, o site é www.mercadoambiental.com.br, né? Ou www.acete.com.br e telefone 19-3651-5563. E eu acho que vale lembrar aquele seu recado. Quer dizer, antes de mexer, antes de fazer qualquer coisa, consulte o órgão ambiental. Sempre. Deixe de ver o agente do órgão ambiental como inimigo, passe a vê-lo como um amigo. Porque ele não é. Ele não é inimigo. E lembre-se também de uma coisa, sempre existe solução e jeito para fazer o que você precisa fazer. Com certeza. Mexendo no meio ambiente. Com certeza. E fazendo de forma preventiva, você consegue resolver qualquer problema. Eu fico à sua disposição, à disposição do Terra Viva, quando precisarem. E foi um prazer, Otávio. Você vai voltar mais vezes, com certeza. Obrigado, um abraço, até breve. Rápido intervalo e já voltamos com o nosso Dia a Dia Rural aqui no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.